desse Brasil! Boa noite! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está nos assistindo outro horário que não este. Hoje nós vamos trabalhar ato administrativo, hein? O quê? Ato administrativo, velho. O que é um ato administrativo? Antes de entrar nesse conceito, presta bem atenção nesse detalhe, antes de entrar nesse conceito sobre ato administrativo, permitam-me, por favor, abreviar aqui, tá? Eu preciso dizer que o ato administrativo é o núcleo, ou melhor dizendo, célula de atividade pública. Como é que é a história, Ronaldo? Não entendi. Pode voltar, por favor? Vem comigo. O ato administrativo é uma célula de uma atividade administrativa, de uma atividade pública. Como assim célula? Vamos pegar aqui. Atividade administrativa. Lembra do conceito, daquele conceito que eu expus para vocês nos nossos primeiros encontros sobre direito administrativo? O que é o direito administrativo, né? Um conjunto de princípios harmônicos que regem órgãos, agentes e atividades públicas. Pois é. Então, presta bem atenção que quando a gente fala de ato administrativo, nós estamos falando de uma célula ou várias células que estão em torno de uma atividade administrativa. Vamos colocar em pauta que uma atividade administrativa é formada por várias células. Nosso corpo humano é formado por várias células, assim tal qual é a atividade administrativa para com o ato administrativo. Tenta fazer essa compreensão, tenta entrar nesse fisiologismo, no caso administrativo publicista. Tá legal? Ou administrativo público, tanto faz. Eu estou falando da máquina estatal. A máquina estatal ou a máquina administrativa, a máquina pública, exercendo, por exemplo, uma atividade de licitação. Legal? Exercendo uma atividade interventiva na propriedade privada, exercendo uma atividade de promoção do certame público para a seleção de candidatos a provimento de vagas. Você está falando de vários atos administrativos que, obviamente, um conjunto de atos administrativos que, obviamente, pertencem a cada uma dessas atividades. Por hora, é o que eu posso falar para vocês para não complicar a cabeça. Então, bota na cabeça. Então, o Ronaldo falou que a gente tem que entender que ato administrativo ele está dentro da atividade administrativa. Não é? Sim, uma atividade administrativa possa ser que englobe vários atos administrativos. Está entendendo? Então não adianta eu entrar diretamente ou de chofe dando para vocês o conceito de ato administrativo se de repente eu antes não faço uma prevenção a respeito do que seja atividade administrativa, dizendo, repito, que a atividade administrativa ela é um conjunto de atos. Dentre esses atos, temos os atos administrativos. Show de bola? Bacaninha? Vamos avançar? Superado isso? Vem comigo. Mas o que é agora, então, Ronaldo, um ato administrativo, querido? Vamos lá comigo. Devemos sempre raciocinar da seguinte forma. Um ato administrativo é uma manifestação. Ato, claro, manifestação por parte do Estado, mas é uma manifestação unilateral. Tá legal? Bacana daí? Mas o que vem a ser uma manifestação unilateral? Você tem que tomar um pouco cuidado com isso. Vocês, por favor, que vão fazer prova agora, ou daqui a uns dias estão fazendo provas de concurso público, enquanto cair essa matéria de direito administrativo, essa especificidade... Opa, tudo bem, Evânio? Deixa eu fechar o microfone aqui. Pronto, rapidinho. Pronto. Eita, vamos lá. Seja bem-vindo, Evânio. Vamos lá, então, comigo. Então, o que eu estou falando para vocês? Eu estou querendo trazer para vocês que
quando a gente fala de manifestação unilateral, eu tenho que trazer à lume que existe uma manifestação de natureza, vou até destacar aqui, ó, subjetiva ou de sujeição. Se cair na prova de vocês que o ato administrativo, no lugar de manifestação unilateral, toma cuidado, repito, para quem vai fazer prova agora esses dias, tá? Se cair no lugar disso, cair manifestação sujeitiva, vocês vão colocar verdadeiro. Por que, Ronaldo? Porque ele vem de uma relação de, olha lá, gente, de dever do Estado de sujeitar os particulares em nome do interesse público. Opa, que legal, Ronaldo. Vocês viram em aulas anteriores, né? Aquela tricotomia, aquela tríade do interesse público, necessidade pública, utilidade pública e interesse social. Pois é, o Estado ele age nesses três modais e quando ele age por meio de um ato administrativo. E quando você fala de ato administrativo, por certo, você está falando de uma manifestação, presta atenção, unilateral ou uma manifestação sujeitiva. E quando eu falo de manifestação sujeitiva ou unilateral, eu estou pedindo para que vocês entendam que isso aqui decorre de um dever do Estado sujeitar o particular em nome de um interesse público. Olha a lógica da coisa para vocês não precisarem ficar decorando isso, por favor. Devânio, Tatá, galera aí, Wanderson, pessoal aí do norte, sul, leste, oeste do país, presta muita atenção nisso. Tá? O ato administrativo ele tem um caráter sujeitivo. De um lado está o Estado com seu respectivo dever e de outro lado está o particular em nome, esse Estado, em nome do interesse público em qualquer das suas opções, em qualquer das suas etapas. Necessidade pública, utilidade pública e interesse social. Show de bola? Vem comigo, hein? Bom, Ronaldo, ato administrativo é uma manifestação unilateral, é uma manifestação subjetiva, e quando a gente fala em manifestação subjetiva, por certo, nós estamos falando de uma relação jurídica potestativa. Olha outra forma de chamarmos isso aqui. Por que eu estou fazendo esse elenco com vocês? Porque, de repente, na hora da prova, vocês podem carecer de um significado do significante ou inverso. Vocês, de repente, podem perder uma questão porque não sabiam que o conceito de direito administrativo também poderia ser este. Vocês também podem perder na hora da prova uma questão por não estarem afeiçoados à linguagem. Não é? Pois é, então vou apresentar para vocês uma forma lógica para que vocês consigam, pela aproximação, tentar, obviamente, decifrar que toda vez que a gente estiver falando de ato administrativo, nós temos que mencionar que isso aqui é uma manifestação por parte do Estado em que o particular tem que se sujeitar. Logo, eu estou falando para vocês que é uma relação de dever versus sujeição, logo é uma relação potestativa. No caso, é de dever potestativo. Show de bola? Da forma como cair na prova, estará certo. Isso aqui, tá certo? Isso aqui, tá certo. Se cai na prova, ato administrativo, por ser uma manifestação unilateral, exatamente por decorrer de uma relação potestativa, vai lá e marca verdadeiro. Potestativo, Ronaldo, eu não sei o que é. Potestativo, Devânio, Wanderson, Tatá, a galera que está aí nos escutando no YouTube, potestativo é poder. É poder. Tá legal? É o poder que o Estado tem de sujeitar o particular. Repito, desculpa estar sendo um pouco insistente, mas eu preciso que vocês se afeiçoem a essa lógica, né? Em nome de qualquer dos interesses ou espécie de interesses públicos. Tá legal? Tá, Ronaldo, eu entendi isso. E o que o Estado faz? O que é que o Estado faz quando ele se manifesta unilateralmente, sujeitando o particular em nome do interesse público? O que o Estado faz quando ele está diante de uma relação jurídico-potestativa em que o dever potesta dele acaba
por sujeitar, repito, o particular. Eu não estou dizendo que o particular tem que dar alguma coisa, ele simplesmente ele tem que se sujeitar ou submeter ao comando do Estado, em nome do Estado Democrático de Direito adotado. Tá legal? Aí você vem comigo aqui, ó, rapidinho. O que o Estado faz? Ele cria, ele modifica, ou ele extingue direitos. Direitos, amados, prestem bem atenção. Direitos ou também deveres e, por certo, obrigações. Tá? Então, resumidamente, para que vocês não fiquem perdidos na hora da prova, a lógica é essa. Ato administrativo é uma manifestação unilateral, ou uma manifestação subjetiva, ou uma manifestação que decorre de uma relação jurídico-potestativa ou de dever potestativo, que especificamente cria, modifica ou extingue direitos ou deveres. Entendeu? Devane, Tata, Wanderson, galera que está no YouTube, estão entendendo isso? Presta bem atenção. E aí vem a maldadezinha. Agora vem a linkagenzinha que a gente precisa. Toda vez que o Estado criar, modificar, extinguir direitos ou deveres, o que é que faz mencionar como necessário aqui? Me digam. Aí você vai dizer para mim, Ronaldo, se cria, modifica ou extingue direitos, pela lógica, então, depende do princípio da legalidade, haja vista que o Estado só pode fazer aquilo que a lei comandar. Lembram disso? Lembram disso? Pois é, velho. Olha aí que bacana. Olha como a gente vai descobrindo, destrinchando a coisa. Eu estou jogando aula 1 de ato administrativo para vocês verem o quão bacana é a gente poder entender isso afeiçoado à lógica, ao não decoreba. É direito sem decoreba mesmo. Então você precisa, obviamente, encontrar uma linkagem. Não adianta você pegar uma apostila, abrir lá, ato administrativo, tá? Tem um conceito, tá? Tem que decorar isso aqui para fazer a prova. Talvez isso aqui está conectado aonde, velho? Já perceberam a maldade? Pois é. Então é aqui que vocês vão encontrar exatamente essa linkagem. Se eu crio e modifico, ou se o Estado cria, modifica ou extingue direitos ou deveres, obviamente ele só vai fazer isso mediante lei. Mediante lei. Eu joguei uma questão no WhatsApp um dia desses, acho que foi ontem ou anteontem, sobre de onde se originava o fundamento do princípio da legalidade, esculpido no artigo 37, caput da Constituição Federal. As pessoas que participaram dessa enquete lá dentro do WhatsApp lembram, né? Pois é, basta inverter o significado, ou fazer um espelho do artigo 5º, inciso 2, que você encontra exatamente o fundamento de existência do princípio da legalidade para o Estado. Porque é lógico, velho, é lógico. As pessoas, a gente vê toda hora isso dentro de doutrina. O Estado só pode fazer aquilo que a lei comandar, ou se houver lei. Se não houver lei, o Estado tem que ficar inerte, inane, parado. Não é isso que toda hora a gente estuda? Pois é. Mas por que o Estado tem que agir somente se houver lei? Porque exatamente existe um comando do artigo 5º que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de lei. Isso quer dizer o quê? Inverte agora. Inverte. Então, se ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de lei, você invertendo, você tem. Todos, então, a partir do momento que tiver lei, serão obrigados a deixar de fazer ou fazer alguma coisa. E nasce daí para o Estado, então, um dever de sujeitar o cidadão mediante uma manifestação unilateral que cria, modifica ou extingue direitos ou deveres. Show de bola isso, né? Está entendendo? É isso, é esse o modal, é esse o raciocínio que a gente tem que ter na hora de estar diante de uma questão de direito administrativo. Ou a questão está falando de órgãos,
Ou a questão está falando de atividade pública, ou a questão está falando de agente público. São três coisas que você tem que botar na cabeça na hora de uma prova. Você tem que saber focalizar. Essa questão, ela está falando de órgão, ou ela está falando de atividade pública, ou ela está falando de agente. Se você souber fazer essa tricotomia, essa trifásica, a coisa fica legal. E quando está falando, obviamente, de atividade pública, por mais que esteja falando ou mencionando o termo agente público, você tem que botar na cabeça que se está existindo a extinção de um direito ou dever, ou a prática de não fazer de um agente público, ele simplesmente está fazendo o quê? Está falando sobre o quê? Está falando sobre uma atividade pública. Ronaldo, eu não entendi, pelo amor de Deus. Me diga de outra forma. A questão cai assim na prova. Olha lá. A demissão, olha que bacana, a demissão arbitrária de um funcionário público, de um agente público. É o quê? Isso é uma atividade pública? Isso você está falando de atividade pública? Você está falando do agente público em si? Ou você está falando do órgão? Se está existindo uma demissão, é porque houve um processo administrativo, não é? Sim ou sim? Sim. Se houve processo administrativo, então você está falando do quê, meus amores? Aqui, ó. Vocês estão falando do quê, meus amados? Atividade pública. Porque ninguém é demitido sem antes um devido processo legal. E se houve vício, portanto, houve uma demissão arbitrária, então nós temos que elencar o raciocínio em torno das atividades administrativas, das atividades públicas. E como, sendo atividade pública, nós dependemos de lei, porque cria, modifica ou extingue direitos ou deveres, e assim vai. É uma manifestação unilateral por parte do Estado, ou seja, uma manifestação subjetiva, um ato administrativo demissional, né? Seja arbitrário ou legal, é uma manifestação unilateral do Estado, é uma sujeição, advém de uma relação de dever versus sujeição, ou, portanto, de uma relação jurídico-potestativa ou de jurídico-poder. Está entendendo? É isso. Não tem para onde correr, tá? Então, quando eu postar o Resumex para vocês hoje, eu gostaria muito que vocês pautassem o entendimento sobre a marginal, vamos colocar assim, a margem de entendimento dessa trifásica aqui. Bom, por mais que eu esteja falando na questão sobre agente público, eu tenho que saber se está falando sobre o regime de um agente público ou se ele está falando que está realizando uma atividade contra o agente público ou se esse agente público está realizando uma atividade. Porque o que domina é isso. Ele está falando de 8.112? Ele está falando de 8.112, tá? Ele está falando do quê? Depende. O agente público está fazendo alguma coisa? Se ele está fazendo alguma atividade, então nós vamos colocar nessa fase da atividade aqui. Logo, se ele sofreu ou vai fazer alguma coisa contra alguém, criar, modificar, extinguir direitos, logo, nós estamos falando de ato administrativo. Nós temos que buscar o objeto para a gente poder analisar a questão. Não adianta, velho. Não adianta você chegar lá na apostila, leu aquilo ali e vai fazer a prova. Você pode ter certeza que na prova não vai cair exatamente como está na apostila, porque se assim fosse, todos passariam tranquilamente. Eles vão contextualizar aquela porcariada toda que está dentro da apostila. E vão chegar lá na prova e vão arrebentar. E quem souber interpretar, logicamente, se dará melhor. Até aí tá bacana? Sem mistério? Vamos avançar. Deixa eu aqui apagar isso aqui, tá? E nós vamos para uma próxima fase do nosso estudo. Nós vamos entender agora como é que esse ato administrativo, ele existe. Mas você falou que é pelo princípio da legalidade. Sim, tudo bem, pelo princípio da legalidade, esse ato administrativo ele estará autorizado a ser realizado. Mas é somente isso? Não. Porque quando você fala o princípio da legalidade, você deve imprimir também que essa lei, ela vai dizer, ela vai se referir, ela vai mencionar sobre elementos. Como é que é, Ronaldo? Exatamente isso. A lei em si,
quando ela existe, autorizando que determinado ato administrativo exista e, portanto, fazendo com que o Estado obrigue a todos a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, essa lei ela vai trazer necessariamente elementos, indicadores, para que o agente público, o órgão público, por meio de seus respectivos agentes, possam assim realizar. Peraí, então vamos pensar. Vamos pela lógica. Ó, esquece tudo, esquece caderno, fecha aí, fecha tudo, olha para mim, cara crachá, pelo amor de Deus, olha aqui para mim, por favor. Ronaldo, você está falando que um ato administrativo, por criar, modificar ou extinguir direitos, em razão de uma atividade ou manifestação unilateral por parte do Estado ou potestativa, depende de lei, não é? Tudo bem. Mas quando assim depender de lei, e obviamente sempre dependerá, existem requisitos essenciais que fazem com que essa atividade ela deva ser realizada. Não é simplesmente dizer o Estado estará autorizado a sujeitar, em razão disso. Está completo para você, Devânio? Está completo para você, Tatá? Está completo isso para você, Wanderson? A galera aí do YouTube, do sul do país aí, do norte, nordeste, Sergipe? Olha aí, galera. Boa noite, beijão no coração. Estou vendo aqui no WhatsApp a galera falando comigo. E aí? Não está completo. Você precisa responder perguntas, não é mesmo? Tá. Por exemplo, Ronaldo, vamos lá. Se a lei autoriza o Estado a fazer um ato administrativo, logo é necessário saber se a lei indica quem é que vai fazer, não é? Sim ou sim? Sim. A lei tem que dizer quem é que tem autoridade de fazer a parada, velho. A lei é que vai dizer quem é que tem a qualidade de fazer determinado ato administrativo. Porque se não for por meio daquela pessoa, ninguém mais será. Porque se assim for, não tem particionamento funcional na administração pública. E aí qualquer um podendo fazer, pouco importa. Mas não é bem assim. Porque eu preciso de requisitos de validade, eu preciso, obviamente, de pressupostos, de elementos que me indiquem que o agente público específico é aquele. Então eu preciso, a lei primeiro precisa me dizer quem é que vai fazer esse ato administrativo, quem é que está autorizado em lei e não outro, somente aquele, em razão da função que lhe é adotada, em razão da regência da carreira legalmente falando, que está autorizado a realizar esse ato administrativo. Concorda? A primeira pergunta lógica que a gente tem que responder, não é? Show de bola, não é? Vamos avançar? Vamos avançar. Quem? Aí vem comigo. Puxa vida. Qual é a segunda pergunta lógica que a gente tem que fazer? Qual seria a segunda pergunta lógica? Quem? Para quê, né? Para quê? Claro, né? Para quê? Para que esse ato administrativo ele vai ser realizado. A lei não tem que informar? Sim, a lei ela tem que trazer o expoente, digamos assim, o objetivo pelo qual aquele ato administrativo fora criado. E a lei ela tem que trazer essa significância quanto para que esse ato administrativo serve. Tudo bem? Vamos continuar. Aí vem a lei tem que informar também, pela lógica, se quem a gente deva saber pela própria lei, para que esse ato administrativo deva ser realizado. Por óbvio, nós devemos ter uma razão pela qual, tá? Ou seja, esse ato administrativo será praticado, então é por quê? Por que separado, tá? Por favor. Tá bom? Então, bora lá. E aí, Ronaldo? Então, eu tenho, logo de cara, 3 elementos, 3 requisitos, 3 pressupostos que a lei ela deve indicar. Que a lei deve indicar sobre um ato administrativo, já que vai criar, modificar ou extinguir determinados direitos ou deveres.
Show de bola? Então você está fazendo assim, ó, raciocínio. O que a lei deve, então, nos dizer? Quem é que vai realizar esse ato? Para que esse ato vai ser realizado? Por que esse ato vai ser realizado? Basta isso? Não, não basta isso. Temos que responder outras perguntas? Sim. Quais delas seriam interessantes? Olha aí, gente. Como esse ato deve ser realizado? Uma das mais importantes, né? Uma das mais importantes. Como esse ato administrativo, já que vai criar, modificar, extinguir direitos, deve ser realizado? Né? Sem essas perguntas aqui, basicamente, não tem ato administrativo que seja válido. Se ela não diz quem, para quê, por quê, como, não tem como você raciocinar um ato administrativo eficaz ou com efeitos eficazes. Tudo bem, gente? Estão conseguindo entender? Sem mistério? Vamos lá, então. Bom, legal, eu estou entendendo. Existem outras perguntas? Sim, existem outras perguntas que devem ser satisfeitas. Tais como, olha lá, presta muita atenção. Eu chego para você e falo sobre o objeto. O que é que vai ser feito? Olha lá, gente. Olha lá. O que é que vai ser feito? O que é que está sendo feito? Tô sacando, Ronaldo, tô sacando. Legal. Então, vamos pela lógica comigo. Olha lá. Se um ato administrativo ele cria, modifica ou extingue direitos em razão de uma atividade potestativa, então de uma relação jurídico-potestativa, lembra que eu falei para vocês? Essa lei, ela não pode se omitir nesse questionamento. Quem, para quê, por quê, como e o quê. Ou, se você quiser colocar, o quê, por quê, para quê, como e quem vai fazer. E é aqui que nasce, obviamente, olha a lógica, é daqui, dessas perguntas básicas, é que nascem os elementos, os requisitos, os pressupostos do ato administrativo, para você nunca decorar isso aqui. Quando você falar em ato administrativo, você tem que encontrar no texto da questão para, obviamente, saber se o ato pretendido, perfectibilizado, pretensamente perfectibilizado pela administração pública, ele é legal, ele não está derivado de vício. Você tem que fazer essas perguntas aqui, essas 5, basicamente, perguntas, para poder avançar. Então, vem comigo. Quando eu falo quem, eu tenho que indicar, pela própria lei, quem tem a competência. Olha, que bacana! E aqui está nascendo. Para quê? Finalidade. Por quê? Motivo. Como? Forma. Olha que legal. E o que é, obviamente, objeto. Então, olha lá, competência, finalidade, motivo, forma e objeto. São essas aqui as perguntas que a gente tem que responder sobre um ato administrativo quando instituído por lei. Por quê, Ronaldo? Repete mais uma vezinha para mim. Exatamente por conta de criar, modificar ou extinguir direitos ou deveres, e quando assim o faz em sede de uma relação potestativa, jurídico-potestativa, meus amores, prestem bem atenção nisso. Essas perguntas, basicamente, têm que ser respondidas. Essas perguntas, essencialmente, elas têm que ser respondidas, sob pena de tornar o ato inválido, ilegal, arbitrário. Se você está raciocinando em torno de uma premissa, na hora da prova, uma questão em que esteja necessariamente exigido que você contemple qualquer desses elementos aqui, e um deles estiver faltando, presta muita atenção, então nós temos que o ato, pela grande regra, será ilegal, será arbitrário, será viciado, não repercutirá, no mínimo, efeitos válidos. Legal? Entenderam isso?
Ronaldo, eu estou com uma dúvida aqui, ó, já estão me perguntando de novo aqui. Vou responder, presta atenção. Presta atenção. Ronaldo, me dá um exemplo. Vamos trabalhar por exemplo, né? Vamos lá. Ronaldo, vai ter a prova aí da Polícia Militar, vai ter a prova aí do IGP, né? Vai ter a prova da polícia para delegado, enfim. Tem um instituto que a gente pode consagrar como ato administrativo, tal qual seja a prisão em flagrante? Sim. A prisão em flagrante, vocês vão me dizer, é um ato administrativo? Primeiro você pergunta para si mesmo. A prisão, ela extingue direito? Ela extingue direito de locomoção, sim ou sim? Sim. A prisão, ela extingue direito. Bom, se ela extingue direito, então, obviamente, os parâmetros, as diretrizes, elas têm que estar fincadas aonde? Na lei. Na lei. Então, para que esse instituto que, digamos assim, extingue momentaneamente a liberdade de locomoção de outrem, ela seja válida, a gente tem que saber quem é que tem competência para fazer a tal prisão em flagrante. Embora seja sede esculpida dentro do Código de Processo Penal. Não é processo penal ainda, por favor. Já falei sobre isso na aula de processo penal. Não é processo penal. Prisão em flagrante não é processo penal. É seara administrativa, mas está dentro do Código de Processo Penal. A gente tem que saber separar uma coisa da outra, pelo amor de Deus. Tá bom? Arnaldo, depois a gente discute isso, mas eu só quero que você entenda isso. Bota na cabeça. Extinguiu momentaneamente o direito de outrem? A prisão? Sim. Depende de lei? Sim. Tem lei? Sim. Fora recepcionada pela Constituição? Sim. Ninguém será preso, né, salvo em flagrante delito. Lembra daquele preceito constitucional? Não é? Ou por mandado de ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, ressalvados os casos militares. Né? Lembra disso, não é? Pois é. Aí eu chego para você e falo, é necessário saber a lei, ainda que espaçadamente no ordenamento jurídico, ela nos indica quem é que pode fazer a prisão em flagrante, uma vez que ela extingue momentaneamente o direito de outrem? Sim ou sim? Sim. Quem é que tem competência para fazê-la? Por qual finalidade? Qual o motivo? De que forma essa prisão tem que ser feita? Em razão de qual objeto? Essas perguntas não devem ser respondidas na hora da prisão em flagrante delito, ou seja, na hora desse ato administrativo, elas não têm que estar todas compostas, sim ou sim? Sim! É óbvio que tem que estar sob pena, por exemplo, de um ato administrativo como esse, conforme a gente já entendeu, ser eivado de vício. E quando tem justamente uma ação cabível para poder anular esse tal ato administrativo. Esse ato chamado habeas corpus. Legal? Ronaldo prendeu o cara de uma forma ilegal. Como assim? Plantaram droga no carro do cara, descobriram isso. Descobriram, sei lá, o cara já estava descobrindo que plantaram droga no carro do cara e levaram o cara preso em razão de um flagrante que é inexistente. Pergunta, a forma foi a esterilização desse ato administrativo, tal qual a forma é mencionada? Foi legal? Foi de acordo com o que a lei manda? Então, se tem vício ou erro quanto à forma ou o procedimento, meus amados, então nós temos que esse ato administrativo, ele é viciado, ele é ilegal. Eu estou mostrando para vocês, por exemplo, né, da prisão em flagrante, como é que você tem que raciocinar. Ele, de repente, dá um ato, ele dá uma, como é que se fala? Uma hipótese, ele dá um fato, ele dá um objeto, e esse objeto ele tem que ser raciocinado. Do que a gente está falando agora? Qual é o objeto? Prisão em flagrante. Prisão em flagrante, raciocina. Prisão em flagrante, pera. Qual é a forma que ela tem que ser feita? Tem lá a forma. Ou seja, você sabe muito bem que essa prisão em flagrante ela tem que ser feita com base em prova. Em prova
legal. A prisão em flagrante, substancialmente, tem que ser feita mediante o procedimento do conteúdo probatório legal. Por qual motivo, Ronaldo, essa prisão em flagrante está sendo feita? Em razão de essa pessoa estar... Bom, inventa qualquer crime aí. Um crime, vamos lá, qualquer crime. Ou fato típico, mas tecnicamente falando. Né? Para quê? Para que haja uma satisfação do sujeito constante, o Estado democrático. Né? Quem é que deve fazer? Tem na Constituição, quem é que faz na preleção geral e tem também no Código de Processo Penal. Qualquer do povo e a autoridade policial e seus agentes. Olha aí, ficou fácil de entender assim? Diz para mim que ficou fácil. Olha aí como ficou bacana a gente entender sobre ato administrativo, um prelúdio de ato administrativo, pegando, por exemplo, a prisão em flagrante. Meus amados, prestem muita atenção. Se não estiverem respondidas essas perguntas, então o ato administrativo ele será, olha gente, nulo. Ele será evado de vício. Ah, Ronaldo. Ah, legal, estou entendendo. Bacana. E tem um detalhe que eu preciso esclarecer para vocês. Tem alguns doutrinadores que estão ensaiando, prestem bem atenção nisso. Tem alguns doutrinadores que estão ensaiando um sexto elemento do ato administrativo. Ah, Ronaldo, então não basta somente conhecer o que a gente comumente já conhece? Não. Concurso público é uma caixinha de surpresa. Né? Examinador, ele já é um ser que fez pacto com o demo. Né? Então a gente precisa exorcizar esse desgraçado. Então, quanto mais nós conhecermos a respeito do assunto, né, melhor. Né? A gente tem que ficar preparado para esse desgraçado que fez pacto com o demônio. Então, nós, seres iluminados, seres de Deus, vamos fazer essa prova, mostrar para o cara que a gente sabe e está preparado para qualquer embate. Show? Vem comigo. Ronaldo, além do quinto elemento, existe um sexto? Mas isso não está ainda pacificado por toda a doutrina. Mas, para quem vai fazer prova para magistratura, para delegado, para Ministério Público, promotor ou procurador, ou defensor, tem que ficar alerta quanto a isso. É necessário, Ronaldo, alguma pergunta além destas que estejam pautadas aqui, a ser feita? Sim. Existe uma outra pergunta? Sim, claro. Quando? Como assim, Ronaldo? Quando? 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 Vem comigo. Quem, para quê, por quê, como, o quê? Ou seja, o quê, por quê, para quê, como, quando? Né? Vamos entrar nesse expoente agora. Quando? Porque se a pessoa, se o agente público, no caso da prisão em flagrante, por exemplo, perder o momento, amores, perder o momento, então, do flagrante, claro, então esse ato também será viciado. Não adianta nada você, o policial, nós temos 3 tipos de flagrante, né? Vocês sabem no processo penal: próprio, impróprio, presumido. Tudo bem? Tudo bem. E aí chega o policial, encontra o camarada que ele estava perseguindo e não conseguiu capturá-lo no dia em si, encontra o camarada 2 dias depois, tendo interrompido a busca sobre essa pessoa. 2 dias depois, eu pergunto, existe flagrante quando há interrupção? Não. Quando há interrupção, quando há um lapso temporal extensivo a ponto de fazer uma quebra de uma atividade inicial, então você não pode considerar que 2 dias depois tenha sido ainda flagrante. Salvo, porém, todavia, entretanto, se tenha ocorrido alguma continuidade. Não é o fato que eu estou falando agora. Tá legal? Eu estou prelegendo com vocês aqui de acordo com a jurisprudência do STJ e STF.
Agora, preste atenção comigo, pela lógica, pela lógica. O cara perdeu, o policial ou a equipe policial perdeu o lapso temporal. Houve uma interrupção nessa busca desse cara, na perseguição do cara, e foi encontrar esse cara 2 dias depois. Pergunto, você está falando sobre o quê? Sobre tempo, não está? Sim ou sim? Sim, você está falando sobre tempo. E quando você fala sobre tempo, o quando ele deve ser pautado, sim. Quando? Porque é necessário. Existem determinadas atividades públicas que, carecendo do tempo exato da intervenção, e ela assim sendo feita, acaba a atividade, portanto, o ato administrativo sendo ilegal. Ah, Ronaldo, que bacana, velho. Então, nós temos que pautar aqui a outra pergunta. Vou botar aqui, tá? Para poder ficar aqui. O quando? O quando? Tá legal? Bom, isso para uma pequena parte da doutrina, isso para uma pequena parte de alguns doutrinadores ainda. Porque para a maioria, essa questão do lapso temporal, da época em que deva ser feita, né, o tal flagrante ou do ato administrativo, ela está vinculada à forma ou ao procedimento. Para alguns, é um sexto elemento. Tá bom? Para alguns, é um sexto elemento. Para os tradicionalistas, essa questão de temporização, ou do exato momento em que deve o Estado fazer a intervenção, sob pena de perder o nexo temporal, ela vira ou um sexto elemento, repito, e para os tradicionais, fica inclusa na forma. Show de bola, né? Olha que bacana isso, velho. Olha que legal isso. Então, se cair na prova, aberta, assim, a questão aberta, que o ato administrativo, para ser válido, é necessário 2 pontos. Competência, finalidade, motivo, forma, objeto e, olha, gente, e o tempo. Sim? Sim. Exatamente. Como é que é, Manuel? Repito. Que o ato administrativo, para ser válido, ele precisa de competência, finalidade, motivo, forma, objeto e tempo. Tempo para ser realizado. Um tempo específico, um momento. Tá bom? Exatamente isso. Exatamente. O momento, o tempo, ele acaba sendo levado por uma corrente neo-administrativa, neo-jurídica administrativa, como um sexto elemento. Para os tradicionalistas, o momento, o tempo, ele está integrado à forma. Entenderam? Assim como a motivação, está na forma. Tá? O que é que se tem que fazer? Dentro da forma, como é que ela tem que ser feita? É tudo respondendo a pergunta como. Tá legal? Sem medo de ser feliz? Entendeu, Devane? Entendeu, Tatá? Galera, Wanderson? Pessoal que está aí no Sul, no Nordeste assistindo nossa aula, pessoal do Rio, está sacando a maldade? Como é que a gente tem que raciocinar para poder responder provas de concurso público? Não tem mais. Ah, quais são os elementos do ato administrativo? Aí vai o cara, competência, finalidade, motivo, forma, objeto. Aí cria até o diabo de um mnemônico, né? ff.com. ff.com. Eu já vi. Não tem nada contra, mas isso não ajuda, velho, na hora de uma pergunta complexa. Estão entendendo? Aí o cara vai lá e coloca assim, ff.com. Aí vem, finalidade, forma, competência, objeto, motivo. Pelo amor de Deus, velho. Na prova, dificilmente vão te perguntar sobre a quantidade, ou quais são os atos, quais são os elementos, requisitos ou pressupostos do ato administrativo. Eles vão colocar logo de cara, na maldade mesmo, eles vão colocar logo de cara uma situação e vão perguntar qual é o vício. Qual é o vício? O vício sobre qual elemento ocorreu. Está entendendo a maldade, velho? Então, você pode até cair. Olha, é elemento do ato administrativo, competência, finalidade, isso aí é coloca a verdadeira.
Se não tiver restritividade, como só, somente, estritamente, então você coloca verdadeiro. Se tiver restritividade como somente, então está errado. Tudo bem? Isso. Isso é o padrão do referencial. Diego, presta atenção. Olha lá comigo. São elementos do ato administrativo. Ou são pressupostos do ato administrativo. Finalidade e competência. Tá certo? Tá certo. Coloca verdadeiro e vai para a galera. Agora, se tiver um termo de restritividade, vai estar errado. Porque você conta com outras mais. Termo de restritividade lá na proposição. São elementos do ato administrativo apenas. Se colocar somente as duas, você vai saber que está errado. É muito comezinho. Agora, se de repente colocarem casuísmo, aí agora que vem a maldade. E, repito, pedirem para vocês analisarem sobre qual elemento existe o vício, aí a coisa muda de figura, né? Eu pergunto, vai ajudar a decorar o mnemônico, ff.com? Não, velho, não vai. E às vezes é essa questão que vai te colocar, respondendo positivamente, que vai te colocar lá em cima, em disparada. Basta uma questão, velho, para você ficar fora ou dentro da classificação. Ser classificado ou ser desclassificado. Entenderam isso? Isso é muito importante para a gente. Na altura do campeonato, ainda sobreviver de ff.com, velho, não rola. A altura do campeonato, sobreviver de limpe, só se divacui outros mnemônicos desgraçados, ninguém merece. Porque as provas elas estão vindo contextualizadas. Se você não souber contextualizar, você não vai conseguir entender qual é a pegadinha que a banca está fazendo. E se você não sabe qual é a pegadinha que a banca está fazendo, ferrou tudo. É por isso que eu estou trazendo para vocês essa metodologia de direito sem decoreba, lógica jurídica. Vamos raciocinar, velho. Vamos raciocinar sobre isso. Porque o cabeça de juiz, pata de cavalo, bumbum de neném, agora cabeça também de examinador, nunca ninguém sabe o que sai. Então a gente tem que estar preparado para qualquer coisa. Show de bola isso? Bacaninha? Sem mistério? Vem comigo! Bora lá! Ronaldo, agora eu vou tirar algumas dúvidas, tá? Nós vamos parar por aqui hoje, mas vamos tirar algumas dúvidas sobre isso aqui. Vamos aprofundar. Ou meramente fazer um feedback aqui conosco. Ronaldo, você, para quem chegou por último aí, para quem chegou depois, né, vai assistir a aula gravada. O que eu estou fazendo aqui é dando um tempero no nosso tema de hoje. Ato administrativo. Olha lá, gente. Cria, modifica o estilo de direito? Sim, por quê? É uma manifestação unilateral do Estado ou da administração pública. De novo, presta atenção nisso. Vou falar de outra forma. Ato administrativo, cria, modifica o estilo de direito? Sim, por quê? Porque advém de uma relação iuris potestas ou de direito potestativo, em que a parte ex-adversa cidadão é sujeita. Ela tem que se conformar. Né? Mas o Estado não pode criar, modificar ou extinguir direitos ou deveres de outrem enquanto não houver lei. Haja vista que está como requisito dogmático essencial do artigo 37, caput da Constituição Federal. Lembrando que, quando o Estado não tem a lei que reja aquela atividade, ele tem que ficar inerte, inane e parado. Ele só pode agir quando houver uma inversão, presta atenção nisso, quando houver uma inversão do artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, que é a liberdade ou legalidade para todos. Ninguém é obrigado a deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Inverte-se isso, caso espelho, todos serão obrigados a fazer ou deixar de fazer alguma coisa quando houver lei. Então é daí que nasce o princípio da legalidade para o Estado, lá do artigo 37. Faz uma combinação entre o artigo 5º, inciso 2, com o artigo 37, caput da Constituição Federal. E aí, presta atenção, bastaria a existência dessa lei dizendo que determinada atividade deveria ser feita? Não. É necessário nós respondermos essa pergunta.
Quem, para quê, por quê, como e o que deve ser feito. Ou vamos melhorar essa linhagem. O que deve ser feito, quem deve fazer, por que deve fazer, para que deve fazer e como deve fazer. Tá legal? Porque são perguntas elementares. São perguntas elementares quando nós vamos, enquanto agentes do Estado, futuramente falando, se Deus quiser, amém, papai do céu, vocês vão ser aprovados. Se Deus quiser, papai do céu, vamos lá. E são perguntas que devem ser feitas para você criar, modificar ou extinguir direitos ou deveres de outrem em razão de um ato subjetivo ou de uma relação jurídico-potestativa. Show, né? Bacaninha, né? Isso, né? Legal. Ronaldo, me dá um conceito básico para cada um desses? Sim. Eu não vou dar um conceito muito extenso, não. Eu vou dar algumas palavrinhas que podem ajudá-los na reflexão. Tá? Se para quem está para a competência, então, é óbvio que a lei vai indicar o agente específico que deva fazer aquela atividade. A própria lei vai indicar, pelo requisito da competência, quem é o agente que deverá fazer aquilo quando, olha gente, o objeto se evidenciar. Legal? Legal. Olha que bacana. Então, competência é um conceito básico aí. O agente que tem autorização legal para realizar a respectiva atividade pública. Tá? Competência, então, é a autorização legal dada a um agente público específico para a realização de uma atividade. Show de bola. Bota na cabeça. Qual é a palavra mágica, Ronaldo, para competência? Autorização legal a um agente. Autorização legal dada a um agente. Morreu. A frasezinha, a palavra é essa. Autorização legal. Ou autorização legal funcional. Morreu. Aí vem. Para quê? Finalidade. Peraí. Finalidade é para que fazer? Qual é a satisfação, gente? Qual é a satisfação? A única satisfação que se deve fazer no Estado? Satisfazer o interesse público. Não há outro interesse a ser satisfeito que não seja o público. Né? Ou pelo menos... por mais que estejamos presenciando atos de corrupção, deveria ser o interesse público, tá bom? Então, mas a finalidade é sempre satisfação do interesse público. Haja visto também aquele conceito que a gente bem conhece, que Eliópolis Meirelles, o pai do direito administrativo no Brasil. Tá? Direito administrativo é um conjunto de princípios harmônicos que rege órgãos, agentes e atividades públicas, tá? Destinados a satisfazer o interesse público. Morreu a história. Os fins colimados do Estado nada mais reverso satisfação do interesse público. Aí vem comigo. Ronaldo, motivo. Razão, velho. Qual é a razão? Em razão de que aquele ato administrativo será realizado? No caso da prisão em flagrante, é o crime. O crime ocorreu, então você tem um fundamento autorizativo pela própria lei de agir. Show? Show, a palavra mágica é razão, motivo. Digamos assim, o fundamento também chamado. Aí você vem comigo. Forma, você pode colocar procedimento. Como é que esse procedimento, de acordo com a lei, deve ser realizado? Qual é o procedimento em razão da lei, ou indicado pela lei, que deve ser realizado para que o ato administrativo não seja anulado? E, por fim, obviamente, o objeto. O que é que está sendo realizado? A lei, logo de cara, ela vai definir o que é que se trata essa lei. Quando ocorrer determinada situação. Opa! 1. Quem deve fazer? 2. Para quê? 3. Por quê? 4. E como deve fazer? 5. Enumera. Tá? Enumera que dá tudo certo. Enumera que dá show. Tá? Bom, gente, o que eu queria falar para vocês, nosso encontro de hoje, ele termina aqui, tá?
nessa pauta sobre os elementos do ato administrativo e qual reflexão, ou quantas reflexões nós devemos fazer sobre isso aqui. Tá legal? Eu gostaria muito que vocês, a partir desse momento, se concentrassem em responder questões de qualquer banco a respeito desse assunto, simplesmente sobre elementos do ato administrativo. Quem tem o que concurso aí, né, ou quem tem a paciência de garimpar questões de prova na internet, assim o faça, porque é muito proveitoso. Muito embora eu digo para vocês que não deva ficar apenas nisso. Tá legal? Não, Ronaldo, não, vocês não podem ficar apenas nisso. Por que, Ronaldo? Porque questões passadas não movem moinho no mundo das bancas mutantes. Ou seja, estudar somente por questões passadas não é garantia de que você vai conseguir se dar bem numa próxima prova, porque questões passadas não podem ser repetidas. Então é por isso que eu desenvolvi o Resumex, resumo em forma de exercício. Eu trago os padrões das bancas e coloco sobre novos exercícios. Eu proponho novos exercícios, novas questões que provavelmente possam cair. Questões remodeladas, com outras maldades. Né? Ou seja, concurso público é uma caixinha de surpresa. Sempre vem uma questão que a gente não está preparado, ou que a gente tem dúvida. Se não fosse assim, não haveria essa razão de ficar o pessoal preocupado em responder questões de prova para saber se na próxima prova poderia se dar bem. No final das contas, o camarada vai ficar perdido no tempo e no espaço, porque aquelas questões que ele já estudou ou que ele já respondeu não serão repetidas. Tá? Então, essa é a função do Resumex. Daqui a pouco eu estou jogando um Resumex para vocês, tá? A respeito dessa temática aqui. Ele vai estar lá de baixo, né? Da aula, né? Você tem a aula tal sobre o quê? Embaixo tem Resumex dessa aula. Então, vocês vão clicar nele e vocês vão ser redirecionados para a página e responder. Eu vou pegar essas questões e vou jogar dentro dos nossos grupos de WhatsApp, para a gente poder quebrar, né? Para a gente poder rediscutir a coisa. Tá legal? Bom, gente, ficamos por aqui. Tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, me procurem no privado do WhatsApp, ou também lá no plantão de dúvidas, ou nos grupos de estudo, ou também me procurem pelo e-mail, pelo Facebook, e agora o nome da outra rede. Tatá, me ajuda aí, a outra rede social. Instagram, tá bom? Então, meus amores, um beijo no coração, fiquem com o Papai do Céu até nosso próximo encontro. Tchau, Devânio! Tchau, Wanderson! Tchau, Tatá! Tchau, a galera aí do Sul! Tchau, a galera aí do Nordeste, Norte, Sul, Leste, Oeste do país! Fui!